Bom dia a todos os irmãos que estão em casa nos assistindo nessa manhã. Estaremos adorando ao Senhor com o hino Crer e Observar, 301, do cantor cristão. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Comigo falais e a calúnia mordais, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão o fiel abalar. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. E delícia de amor, comunhão com o Senhor, vem o crente zeloso e leal, em seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelando, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Olá pessoal, tudo bem? Que coisa boa estarmos juntos para estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema espiritualidade saudável, não é verdade? O texto básico, 2 Pedro, capítulo 3, os versos de 8 a 18. E eu quero compartilhar com você o privilégio desse texto, da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor, espiritualidade saudável. E eu quero começar contando uma história, aquela história que certo professor de música, querendo ensinar então a arte musical como princípio para a vida, né? Se utilizando da aula de música, os princípios musicais, enfim, mas ele queria, além de ensinar a arte da música, ele queria ensinar a arte da vida, de viver. Então ele reuniu seus alunos iniciantes e então lá no quadro ele começou a colocar vários pontos, né, escuros, vários pontos ali, em vários lugares ali, naquele quadro, e ele dizia que aqueles pontos ali representavam então a experiência de vida, né, a nossa vida, e cada ponto ali representava uma lágrima, uma tristeza, dores, sofrimentos, choros,
perdas, pandemias, quarentenas, né? E depois então ele começou a traçar algumas linhas sobre aqueles pontos que antes ele tinha colocado, e aquelas linhas ele dizia que representavam então o tempo da nossa vida, né? O tempo da gente viver, cada momento do nosso viver. E no final então foi que ele, o professor, colocou uma clave de sol para mostrar que representava na verdade uma pauta musical. E aí ele começou a cantar: terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida eterna eu te dou. Dizia o professor então com todo entusiasmo que aquelas manchas escuras em nossas vidas, elas podem representar realmente as nossas dores, mas elas podem ser transformadas por Deus. Por isso que em todo tempo da nossa vida, do nosso viver, todo tempo podemos ter uma vida saudável, independentemente da nossa dor, nosso sofrimento, porque Deus pode colocar uma melodia em cada experiência dolorida do nosso viver. Deus quer que tenhamos uma vida saudável, independentemente das circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem nos conduzir, nos levar, nos direcionar para uma vida saudável, para a saúde espiritual. Então, é o que nós nos propomos a pensar no estudo desta lição de hoje, o que é vida espiritual saudável. Já falei que Pedro, 2 Pedro capítulo 3, que nós vamos estar estudando. Então, eu quero destacar o seguinte da nossa lição de hoje. Primeiro, que a vida saudável, compreendendo a vida saudável, precisamos entender que a vida saudável é aquela que vive a temporalidade, mas sem perder o entendimento, a compreensão de que quem nos dirige não é limitado pelo tempo. Nós vivemos o tempo, a história, vivemos a temporalidade, vivemos as horas, os dias, os meses, os anos. Mas aquele que nos dirige, que dirige a história, que dirige o nosso tempo, ele não é limitado por esse tempo que nós conhecemos e esse tempo que nós vivemos. E aí o versículo 8 do texto já dito, mencionado, no versículo 8, Pedro diz assim: amados, não ignoreis uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ok? Então, quando Pedro escreveu a epístola, os cristãos viviam aquela agonia, né? Que era lidar com o tempo, né? A gente sabe que o tempo, dependendo como é visto, olhado, encarado e vivido, pode trazer ansiedade, angústia, a maneira como se lida. Aquelas pessoas, aqueles cristãos estavam vivendo essa agonia de lidar com o tempo em relação principalmente à questão da volta de Cristo. Isso trazia então ansiedade, isso trazia preocupações, né? Porque o tema, conforme já mencionei, era a volta de Jesus. E Pedro queria que eles entendessem de forma especial como lidar e como tratar o tempo, né? Ele faz referência, possivelmente, né, ao ensino
bíblico, a referência lá do Salmo 90, versículo 4, né? Que diz que porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Então, irmãos, quando nós lidamos com os propósitos de Deus, a questão do tempo, então, é diferente, ok? Quando nós estamos diante dos propósitos de Deus, né? E era isso que Pedro queria ensinar, era isso que Pedro estava querendo dizer, era isso que Pedro estava falando para aqueles irmãos, né? A nossa vida precisa estar assim, bem sincronizada, né? O nome já está dizendo, com o sentido do tempo, né? A gente sabe que o tempo é precioso, é valioso, é importante, né? O tempo vai nos proporcionando e vai incorporando valores, né? Por quê? Porque o tempo vai passando, à medida que o tempo passa, o tempo nos dá uma ferramenta para que a gente possa pensar, refletir, tomar as nossas decisões. Então, o tempo é uma aliada nossa, né? Então, as decisões, elas são as decisões resultam de cada momento que nós vivemos, cada tempo que nós vivemos. Então, é preciso ter compreensão do que seja o nosso tempo e o que seja o tempo de Deus, né? Então, não há como viver uma vida saudável espiritualmente, né? Nesta época, principalmente que nós estamos vivendo, cheio de desafios impostos pela pandemia, pela quarentena, né? Essa situação que assola o mundo, a gente não pode viver uma vida saudável sem a exata compreensão do que seja o tempo e como viver cada tempo na nossa vida. Na verdade, nós fomos surpreendidos, a humanidade toda, todos nós fomos surpreendidos pela pandemia, né? Ninguém esperava que 2020 iríamos, a partir de março, estar diante dessa situação. Mas Deus não é surpreendido. E é aí que entra a questão de como lidar com o tempo, a nossa temporalidade. Nós fomos surpreendidos porque nós não conhecemos o tempo, o dia do amanhã, mas Deus nunca é surpreendido, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos, não é verdade? Tudo está sob o seu domínio, força, autoridade e o poder de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que especula-se quanto tempo vai durar a pandemia. Quanto tempo? Mas para Deus não faz diferença se foi ontem, se é hoje ou se será amanhã. Deus é o Senhor da história. Ele dirige a história. Ele não determina a história, mas Ele pode e Ele intervém na história. E Ele tem uma teleologia para a história. Ele tem uma finalidade, um objetivo para a história, tá certo? Então, as situações e as circunstâncias da vida não devem nos fazer parar e estacionar nas preocupações desse tempo presente. Nós podemos, em alguns momentos, em algumas situações, nós podemos até perder o controle de algumas situações, de algumas decisões em nossa vida, mas Deus nunca perde o controle do tempo e Ele nunca perde o controle de nossa vida. Por isso que compreender o tempo de Deus renova a nossa esperança. Ok, irmãos? Esse é o primeiro destaque da nossa lição. Vivemos a temporalidade, mas aquele que nos dirige, o Senhor, Ele não é controlado pelo tempo. Segunda lição:
Segundo aspecto da nossa lição de hoje é o versículo 9. Versículo 9, que eu destaco então a 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém ou alguns a tenham por tardia, mas ele é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pedro então fala do tema, e aí nós precisamos pensar na vida saudável. Baseado nesse texto, Pedro então trata do tema falando sobre a longanimidade divina. Deus é longânimo. Deus se estica, vamos assim dizer. O seu amor, sua misericórdia, o seu perdão vai longe. A promessa da volta de Jesus, irmãos, não era uma promessa individual, não era uma promessa para alguns simplesmente. Jesus vai voltar, é uma promessa geral. Não era simplesmente uma promessa para um povo, para uma nação, nem para algumas pessoas, né? Aquilo que para os cristãos daquela época, alguns cristãos naquela época, eles pensavam que era uma promessa demorada, né? Paulo diz que Deus, ele trabalhava e trabalha de maneira longânima. Para Pedro, então, era um tempo de longanimidade de Deus, ou seja, Deus é longânimo. Então, por que Jesus não volta? Vai voltar agora, vai voltar. É nesse tempo, aquela discussão, aquela questão do tempo, quando será que eles estavam pensando e tudo. Mas está demorando. Mas não era demora, simplesmente porque estava retardando a promessa. Pedro diz que Deus não retarda, ou seja, Deus não trata a promessa com indiferença, não. Não há indiferença de Deus naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete, não. Não podemos desprezar as riquezas da graça de Deus. É isso, Efésios 1 capítulo, versículo 7, Paulo diz que em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo o que? As riquezas da sua graça. Então, irmãos, lidar e se situar com as promessas de Deus é um desafio para a vida saudável, ok? Para a vida saudável, porque a promessa do Senhor e o cumprimento dessa promessa, ela está ligada ao fato de Deus ser longânimo. Pedro fala então da volta de Jesus. Alguns murmuravam, né? Mudavam de comportamento, porque não viam cumprimento da volta de Jesus, da promessa, não viam cumprimento. E aí murmuravam, mudavam de comportamento. Mas a história, ela é conduzida por um Deus que é longânimo. Um Deus que estende as oportunidades. Estão entendendo bem? É o Deus que estica o seu amor, podemos assim dizer, numa linguagem compreensiva para nós. Vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, porque nós queremos ver um resultado imediato, mas a vida saudável diante de Deus, essa vida saudável compreende que mesmo quando queremos ver um resultado imediato, nós não podemos esquecer que em todo tempo Deus age com longanimidade. Ele é longânimo, né? O que pode ser para mim dor, o que pode ser para mim lágrimas, o que pode ser para mim choro, o que pode ser para mim tristeza, sofrimento, incerteza, enfim.
Deus usa a sua longanimidade em nosso favor, para que em tudo nas suas mãos, venha contribuir juntamente para o nosso bem, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28. Então Deus transforma, irmãos, as minhas ansiedades, as minhas lutas em uma linda melodia. Ok? Terceiro aspecto da nossa lição de hoje, sobre uma vida saudável, baseado em 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 8. Quero dizer para você que a vida saudável diante de Deus renova a esperança, faz com que a esperança ela seja transcendente, mas essa esperança transcendente não perde os valores da vida transcendente, mas vivida aqui e agora. Que coisa, né? É a vida saudável. O que é isso, pastor? Isso significa que a nossa vida e a nossa esperança ela é vivida e renovada num contexto conflitivo. Contexto conflitivo porque nós temos os valores do reino de Deus, os valores do Senhor, os valores do céu, os valores que nós recebemos pela salvação em Cristo Jesus, mas nós vivemos esses valores ainda aqui e agora, nesse tempo presente. Por isso que a vida saudável com Deus, diante de Deus, a vida saudável renova essa esperança transcendente, porém sem perder os valores de uma vida que precisa ser vivida aqui e agora. Por isso que no versículo 11 e 14, nós encontramos assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados o quê? Imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo usa aqui algumas palavras para expressar nosso compromisso de vida saudável, do renovar dessa esperança transcendente, mas vivida aqui na terra ainda. Ele usa aqui algumas palavras, irmãos. Ele fala sobre santo trato, ele fala sobre piedade, ele fala sobre imaculados, ele fala sobre irrepreensíveis. Santo é o procedimento, né? Diferente, podemos dizer, de retidão, né? De pureza, de vida com Deus, né? A piedade significa que não pode haver um esquecimento, né, da nossa vida em relação às coisas santas, coisas de Deus, né? O Senhor da nossa vida, o Senhor nosso, né? Então, repito, essa vida de piedade, essa vida irrepreensível, essa vida santa, pura, essa vida com valores do reino de Deus, nós vivemos nesse contexto aqui na terra, por isso que um contexto conflitivo. Vivemos o aqui e agora, mas com perspectivas na eternidade. Nós vivemos no contexto terreno, mas sabendo que os nossos valores são celestiais, né? Vida saudável é isso. Precisa saber viver isso, precisa compreender isso. Mesmo vivendo aqui na terra, nós não podemos jamais perder a dimensão do reino de Deus, do reino do Senhor. Os cristãos, naquele tempo,
segundo Pedro e outros escritores, deveriam aguardar a volta de Jesus, o momento da volta de Jesus, como? Murmurando, reclamando, debatendo, questionando tempos e estações? Não. Especulando resultados do cumprimento da promessa? Não. Precisavam viver dignamente conforme o chamado do Senhor, com compromisso aqui, repito, mas sabendo que a justiça plena, absoluta, será na eternidade. Viver os valores do reino enquanto aqui estamos, mas com o nosso compromisso de viver de maneira saudável, porque o que nos direciona, que nos conduz, são os valores do reino do Senhor. A outra lição que eu quero mencionar, a outra lição que nós encontramos é no verso 16, né, irmãos? No verso 16 vai nos conduzir, nos mostrar, nos apontar que a vida saudável tem compromisso. A vida saudável tem compromisso, eu diria, um compromisso integral, um compromisso íntegro e coerente com a palavra, com as escrituras sagradas. Por isso o verso 16 eu destaco, né? Destaco porque Pedro diz assim: falando disto, tudo aquilo que estava falando, conversando, como em todas as suas epístolas, entre as quais Pedro diz, e a gente confirma, não é verdade, irmãos, que há pontos difíceis de entender, que os indoutos e constantes torcem, e igualmente outras escrituras e o fazem para a sua própria perdição. Vida saudável é vida com compromisso coerente com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Assim como não existe vida saudável sem uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas, em sais minerais, tudo aquilo que o nosso corpo precisa para estar bem ajustado e funcionando devidamente, também a vida espiritual precisa do alimento que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Precisa haver apego à palavra, reverência à palavra, temor à palavra, leitura da palavra, meditação na palavra, estudo da palavra, obediência da palavra. Tudo isso juntos, irmãos, contribui então para que a nossa vida, minha vida, sua vida, a nossa vida seja uma vida saudável, né? Uma vida mais feliz, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos evita de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor interiorizada nos protege de pecar, é uma proteção para a nossa alma, é uma proteção para o nosso coração. A palavra do Senhor nos faz firmes, nos faz permanecer firmes em tempo de lutas, de provações, de tentações, em tempo adverso, em tempo contrário, nas tempestades da vida. É a palavra do Senhor e a oração que move a nossa vida, o nosso coração, dá-nos força, dá-nos robustez para a nossa fé, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa palavra nos faz alegres e felizes, mesmo quando tudo ao nosso redor é contrário, quando tudo ao nosso redor é perverso. Então você pode viver e sentir-se feliz e alegre, mesmo em meio à pandemia, mesmo se estiver existindo ainda a quarentena, não importa, você já viveu a quarentena anteriormente, mas
você pode viver alegre e feliz, porque a palavra do Senhor em nós, interiorizada na nossa vida, no nosso coração, traz essa robustez espiritual, renova a nossa fé. O apóstolo Pedro, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, porque a volta de Jesus não pode ser para criar crise. A volta de Jesus não pode ser para criar medo, insegurança, incerteza, especulações. A volta de Jesus deve ser para renovar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança naquele dia que a Bíblia diz será um dia glorioso, majestoso, sem igual, um dia extraordinário. Pedro, então, em meio à crise que os cristãos viviam sobre a volta de Jesus, Pedro fala sobre o perigo, como alguns estavam lidando com a palavra. Então, irmãos, é preciso ter muito cuidado para que a Bíblia não seja usada, com exageros, com erros, com falácias interpretativas. Aliás, deixa eu dizer aqui uma coisa: não é a pandemia a chave para interpretar as Escrituras, porque não são as experiências que devem ser a chave para a interpretação da Bíblia, da palavra, mas as Escrituras, a palavra de Deus, é que interpretam as nossas experiências de vida, sejam elas experiências pessoais ou sejam elas experiências coletivas, experiências da humanidade. Por isso que o apóstolo Pedro adverte: é preciso ter firmeza de fé, não permitindo ser arrastados pelo engano fraudulento. Hoje existe muito engano nos nossos arraiais religiosos, Há muito fraude em relação a conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Quero encerrar, já estou encerrando. Quero encerrar porque o final da nossa lição, versículo 18, mostra que a vida saudável sempre, preste atenção, direciona o foco da nossa vida e o foco do nosso conhecimento na pessoa de Jesus. Eu não sou o foco do conhecimento. Jesus é o foco da nossa vida. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você já ouviu dizer que o mundo é cheio de informações, mas nós vivemos num mundo desprovido de conhecimento. E na vida cristã também. E eu quero alertar você, porque o perigo dos crentes preguiçosos, eu não estou dizendo em relação a trabalho, a serviço, a fazeres, mas crentes preguiçosos que não querem produzir as suas meditações, as suas reflexões, preferem aquilo que é chamado aí de os enlatados, preferem receber, preferem repassar citações, mas sem uma reflexão pessoal, sem buscar na Bíblia um texto, pensar nele, refletir nele, o que cada palavra faz, depois de escrever. Não, esse texto me falou isso. Mas preferem os enlatados, preferem as reflexões prontas, preferem compartilhar citações, repito, sem uma reflexão pessoal. Isso tem se tornado moda nos dias de hoje. Há uma geração mais consumista da fé, só querem consumir e nada produzir. Não querem produzir nada para a sua vida de comunhão. Pedro, diante de tantas incertezas dos cristãos e diante dos que diziam que a promessa era demorada,
Pedro apresenta a agenda da vida cristã, a agenda do crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pedro menciona duas questões básicas: graça e Jesus. Enquanto as coisas não se cumprem, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. Enquanto a pandemia não passa, continuamos recebendo o cuidado gracioso de Deus. E devemos sempre crescer, sempre crescendo na dependência de Deus, depender cada dia do Senhor, com ou sem pandemia, com fartura ou com escassez, não importa. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ok? Concluindo então, para pensar e agir, primeiro, compreenda e viva o tempo de Deus com paciência e fé. Mantenha calma e a paz em sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal, profissional. Sempre, sempre, Deus está no controle. Segunda coisa, nossa esperança na eternidade. Preste atenção nisso. Nossa esperança na eternidade não pode diminuir nosso compromisso com os valores do reino de Deus. Por isso, não murmure, mas compartilhe fé, compartilhe nesse tempo confiança, compartilhe resignação, esperança no Senhor. Dedique mais tempo, mais do seu tempo, à oração e à leitura da palavra de Deus. Assim fazendo, você vai viver o pós-pandemia como um crente mais forte, mais firme e cheio da graça e do conhecimento de Jesus. Deus nos abençoe. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me mudar. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tô te ensinando. Então, toda promessa eu tenho tempo de esperar. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, na promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue. Fica de pé, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso a cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demore, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo,
segredo é confiar, o segredo é descansar. Tenho um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai, oh. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas eu já decretou a vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu uma promessa, esteja somente espera. Não tenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso a cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demore, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso a cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se demore, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia